E eu queria começar esse tempo aqui fazendo uma pergunta. E essa é uma pergunta que não é só para os homens, mas é para as mulheres também. Quando você compra um produto, quando você compra uma TV, um celular, um aspirador de pó, você costuma ler o manual? Quantos aqui leem o manual? Levanta a mão, porque eu quero ver. Eu sabia, César, que você lê o manual. A hora que eu estava preparando a palavra, ele vai levantar a mão, porque ele lê o manual. Quantos aqui, quando esse produto dá um problema, você recorre ao manual para descobrir como resolver o problema? Quantos fazem isso? Olha, eu achei que ia ser menos, porque eu não recorro, não. E meu marido geralmente costuma ser daqueles que desmonta para descobrir o problema e sempre resta um parafuso, que o fabricante, em algum momento, colocou ele em algum lugar inútil e aí sobrou ele depois que remontou. Agora eu quero fazer uma pergunta sobre esse produto que você comprou. Você já usou tudo o que ele fornece? Quando você liga a sua TV, você olha para o controle remoto, você já usou todas as teclas que tem naquele controle remoto? Você sabe para que serve todas aquelas teclas? Quando você abre o menu da TV, que aparece aquele monte de coisas, você sabe para que serve cada uma daquelas coisas? Você sabe todos os ícones do seu celular para que eles servem? Você já usou toda a potencialidade do seu celular? Sabe, a gente muitas vezes deixa de desfrutar de tudo aquilo que aquele produto pode fornecer para nós, porque nós não vamos ao fabricante ouvir para que serve cada item. Nós não vamos no manual para descobrir por que tem aquela tecla. Para que serve aquele botão? Alguém pensou naquilo, alguém idealizou aquilo, alguém projetou aquilo. E geralmente é para melhorar ou é para piorar o produto? Para melhorar. E eu acho muito legal porque lá em casa a gente tem o Edicinho, meu filho mais velho, e ele é o mais tecnológico. Então tudo que a gente precisa de dúvida, a gente corre lá. Filho, a mãe não está achando aqui. Entrei numa tela, eu não sei como que eu cheguei nessa tela. Me ajuda a sair daqui. E é tão interessante, porque ele vai mexendo nos botões, ele vai mexendo nos comandos. E aí, daqui a pouco, aquela imagem que estava embaçada, aquele comando que estava meio horrível, fica bonita a imagem. O som melhora, a imagem melhora. Vocês já viram isso? Então, a minha pergunta nessa manhã, por que a gente não desfruta? A gente se contenta com aquele pouquinho que a gente tem sobre aquele produto. A gente se contenta com aquela imagem, com aquele som. Até que alguém venha e mexa lá nos botões e a gente descubra que pode ser muito melhor. Que a imagem pode ser melhor, que o som pode ser melhor. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Que você já parou para pensar se você está vivendo tudo o que Deus tem para você? Você já parou para pensar se você está vivendo todo o potencial que Deus criou para você ser? Você já parou para pensar se você está vivendo aquém ou além do que Deus planejou para você? Essa é a nossa reflexão nessa manhã. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Gente, eu sou das antigas. Sexta-feira eu completei 41 anos, então eu sou das antigas. Caderno. Meu filho fez um esboço lindo, gente, lindo. Meu cunhado imprimiu. Olha, um trabalho em equipe maravilhoso. E aí eu voltei para o caderno. Mas amém, glória a Deus, Deus é bom. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Salmo 139, e diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto.
De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Sabe, queridos, só Deus nos conhece. Ele nos fez, Ele nos criou de maneira perfeita e maravilhosa. Esse texto diz que as obras dele são maravilhosas, são tão elevadas que eu e você não temos a compreensão plena de tudo o que Deus criou. E eu e você somos criação dele. Quando ele nos criou, ele pensou em nós. Ele pensou em nós. Olha o que diz o texto, lá no versículo 13. Vamos lá para o 13 agora. Diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sabe, queridos, nós precisamos crer nesses dias de que Deus nos conhece. Ele nos formou no ventre da nossa mãe, com nossas particularidades, nossas características, nossas personalidades. Ele nos formou de maneira especial, Ele pensou em nós. Deus não foi lá e fez um negócio rapidinho e falou, vai assim, vamos ver no que vai dar. Não, Ele pensou em cada detalhe. Quando Ele nos criou, Ele pensou em como nós seríamos. E esse texto diz que eu te louvo porque tu me fizeste de maneira maravilhosa. Não foi de qualquer jeito que Deus nos fez, Ele nos fez de maneira maravilhosa. Você crê nisso? Você crê que Deus te fez de maneira maravilhosa? Você crê que Ele pensou em você? Você crê que Ele planejou você? Sabe, mas o pecado e o mundo em que nós vivemos, muitas vezes nós vamos perdendo essa identidade que Deus criou para nós. Sabe, o pecado vai fazendo com que a gente vá perdendo o projeto original para as nossas vidas. Sabe, as circunstâncias, as coisas que disseram ao nosso respeito, as comparações, nós vamos perdendo as coisas preciosas que o Senhor colocou em nós. Nós vamos ouvindo vozes, nós vamos sendo moldados por aquilo que vai acontecendo nas nossas vidas. E nós vamos perdendo a identidade que o Senhor tem para nós. Nós lutamos com quem nós não somos, ou então nós gostaríamos de ser. Vocês não, mas eu durante muitos anos lutei com quem eu não era e com quem eu gostaria de ser. E é uma luta muito dolorida, sabe? E eu quero dizer para você nesta manhã que Deus não tem essa luta para você. Deus não quer que você lute com quem você é, com quem você não é, com quem você gostaria de parecer ou quem você gostaria de ser. O diabo quer destruir a nossa identidade. O diabo quer destruir o projeto original de Deus para as nossas vidas.
E eu não vou focar nisso nesta manhã, quais são os malefícios de uma identidade não firmada. Não esse é o meu objetivo nesta manhã. Mas eu poderia aqui ficar a manhã toda falando do que uma identidade não firmada pode causar em nós: depressão, tristeza, ficamos perdidos, desamparados, ficamos insatisfeitos. Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra. Uma hora a gente tem certeza, outra hora a gente não tem certeza. Uma hora a gente gosta do nosso corpo, outra hora a gente não gosta. Uma hora a gente quer cabelo curto, outra hora a gente quer cabelo longo. Sabe, mas nessas semanas nós temos falado da importância do relacionamento com o Espírito Santo. E eu vou dizer para vocês que essa pandemia trouxe para mim momentos tão preciosos com o Senhor. E essa palavra que eu estou compartilhando com vocês foi algo que o Senhor trouxe durante a pandemia. Eu estava preparando a palavra para o chá de bebê da Carmela, a filhinha do William e da Tassi. E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E eu queria compartilhar com vocês, eu queria que vocês abrissem junto comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 2. E hoje eu quero continuar falando sobre o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas. O que o Espírito Santo pode fazer por mim e por você nesses dias. 1 Coríntios 2, versículo 9. E eu queria que você recebesse nessa manhã na mesma intensidade que eu recebi. 1 Coríntios 2, versículo 9. É um texto muito conhecido, mas a gente para só nesse versículo. Eu quero ir um pouquinho mais com vocês nessa manhã. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Olha esse versículo, amados. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Eu quero ler com vocês a versão viva. Eu vou ler nessa outra versão aqui, porque eu achei muito legal. Eu queria ler com você. Então diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós, porém, sabemos dessas coisas, porque Deus enviou o seu Espírito para revelar a nós. Glória a Deus. O seu Espírito investiga todas as coisas, até mesmo os segredos mais profundos de Deus. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando, ou como ela é na realidade, exceto a própria pessoa. E ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Olha que lindo, gente. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus. Para quê? Para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênção concedidos a Deus, de Deus por nós. Gente, não é lindo isso? Nós acabamos de ler que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são elevados demais, são muito maravilhosos. O que Deus pensa sobre mim e você são coisas tão incríveis que eu e você não temos a capacidade de compreender. Então, o que Deus faz? Ele envia o Espírito Santo
para revelar a nós quais são essas coisas admiráveis que Deus deu a mim e a você. E é isso que Ele quer fazer nesta manhã, comigo e com você. Ele quer revelar coisas sobre nós, sobre a nossa identidade, sobre o projeto original de Deus para nós. Ele quer trazer à luz, Ele quer revelar, Ele quer mostrar para nós o que Deus pensou quando criou cada um de nós. O que Ele pensou quando Ele criou você. Sabe, é isso que o Espírito Santo faz, ele revela os pensamentos de Deus, porque esses pensamentos são elevados demais. É como se fosse um intérprete, né? Os pensamentos são tão elevados que Deus falou assim, eu vou mandar o Espírito Santo para habitar em você, para revelar para você tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Sabe, quando Deus nos criou, Ele colocou em nós dons, talentos, habilidades. Tudo o que nós precisamos para ser o que Deus planejou, já está aí dentro de você. Tudo o que Deus planejou para mim e para você, já está dentro de você. Você pode dizer, eu creio nisso? Sabe, a gente perde tanto tempo pedindo para Deus, me dá isso, me dá aquilo, e Deus está dizendo, já está aí, eu criei você assim. Eu criei você assim, eu coloquei dentro de você tudo o que você precisa para ser quem eu projetei para você ser. Sabe, queridos, essa palavra veio ao meu coração e eu estava anotando e escrevendo, e o Senhor trouxe ao meu coração esses grandes homens da Bíblia, que nós lemos as histórias, e nós vemos o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas, né? A gente conhece tantos personagens da Bíblia que fizeram coisas incríveis para Deus. E eu preparando essa palavra, o Senhor disse assim para mim, sabe, quando eu projeto alguém, quando eu penso em alguém que vai nascer, eu já vejo a vida dela toda. O Salmo 139 diz, todos os seus dias estão escritos no meu livro, antes que nenhum dele existisse. O César falou esses dias aqui, Deus vê a gente agora, e vê a gente antes, e vê a gente até o futuro, e até a eternidade. E o que o Senhor trouxe ao meu coração é que, por exemplo, Esther foi a rainha que Deus escolheu, e Deus disse assim para mim, Esther não se tornou rainha, Esther nasceu rainha. Eu fiz Esther rainha dentro do ventre da mãe dela. José não se tornou governador do Egito. Deus criou José no ventre da mãe dele, quando ele estava sendo formado no ventre da mãe dele. Deus o criou governador do Egito. E sabe o que Deus falava para mim sobre essa manhã? Existem rainhas aqui. Existem reis aqui, existem governadores aqui, que só precisam vir à luz. Que só precisam de uma revelação, de uma clareza do Espírito Santo de Deus, de quem você é. Já está aí. Você pode virar aí para a pessoa que está do seu lado e falar, já está tudo aí dentro de você. O Espírito Santo só vai revelar. Já está aí dentro. Já está aí dentro. O Espírito Santo só vai revelar. Então, a minha pergunta para nós nessa manhã, você já perguntou para Deus o que Ele pensa sobre você? Você já perguntou para o Senhor o que estava na mente dEle quando Ele criou você? Você já parou para perguntar para o Espírito Santo qual a ideia que Deus tinha quando criou você no ventre da sua mãe? Você já fez essa pergunta? Você já perguntou qual era o projeto original de Deus quando Ele criou você? No que Ele estava pensando? Sabe, essa convicção que o Senhor quer colocar no nosso coração nessa manhã.
Lá no versículo 14 do Salmo, diz assim, Salmo 139 ainda, né? No versículo 14, diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Sabe, o que nós precisamos nesses dias é de convicção de quem nós somos em Deus. Nós precisamos ter convicção da nossa identidade em Deus. Porque o que acontece é que muitas vezes nós somos levados pelo que falam a nosso respeito, pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. E Deus está dizendo: eu quero que você tenha convicção de quem eu criei você para ser. A nossa geração precisa de pessoas que têm convicção da sua identidade em Deus. Porque senão nós vamos viver uma vida inconstante. Lembra que o Gustavo falou no domingo passado sobre a inconstância? Sobre a nossa dificuldade em obedecer? É porque nós não temos convicção. Nós não temos convicção de quem nós somos em Deus. E aí eu queria ir com você agora na parte que eu pulei. Você vai falar: ah, mas já pulou o versículo. Foi de propósito. Então nós vamos agora voltar lá para o texto do Salmo 139, no versículo 7. No versículo 7. Você já estava me procurando no final do culto para falar que eu pulei os versículos, né? Eu sei que você ia falar. Olha que lindo isso, gente. Olha esse texto do Salmo 139, 7. Diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Sabe, muitas vezes nós vamos desanimando e desistindo dos sonhos e dos propósitos de Deus para a nossa vida, porque as circunstâncias más, elas vêm. O dia mau vem. Falar que eu creio na minha identidade em Deus, que eu sou filho amado, que eu sou precioso, que eu sou uma obra maravilhosa de Deus, é fácil quando tudo está indo bem. Mas ter a nossa identidade firmada, saber quem nós somos e termos convicção disso no dia mau, é que é a grande dificuldade. Mas esse texto começa dizendo: para onde eu poderei escapar do teu Espírito? E nessa manhã eu quero declarar para você: eu não sei qual a situação que você está, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas o que eu posso dizer é que esse lugar que você está, Deus está aí com você. Mesmo no seu dia mau, Deus está com você. Eu amei, pode pôr de novo o texto? E o Espírito Santo falava, e eu quero profetizar isso na sua vida. Ele diz assim, versículo 10. Olha lá, mesmo ali no dia mau, nas coisas que não estão dando certo, quando eu não estou conseguindo ver o que Deus tem para mim, quando a minha identidade está perdida, quando eu não sei o que Deus tem para mim, no dia que está dando tudo errado, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Próximo versículo, olha que lindo isso. Eu poderia subir pedir a escuridão que me escondesse, e a luz ao meu redor que se tornasse noite. No dia mau, a nossa tendência é se esconder.
É querer fugir das revelações, dos sonhos, dos planos de Deus para nós, porque nós não conseguimos enxergar quando nós estamos vivendo as trevas à noite. E a nossa tendência é cada vez mais nos esconder disso. Nós temos medo do que Deus vai falar para nós, mas olha que lindo isso, próximo. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia, e a escuridão e a luz são a mesma coisa. Deus está dizendo para mim e para você hoje, a sua escuridão e a luz para Deus é a mesma coisa. Ele não muda, Ele é imutável. O que Ele pensa sobre mim e sobre você, os sonhos e os planos que Ele tem a meu respeito e a seu respeito, são a mesma coisa nas trevas e na luz. No dia mau e no dia bom. O que Deus tem para mim e para você é a mesma coisa no dia bom e no dia mau. Isso significa que nós não precisamos oscilar. Que nós não precisamos ser inconstantes. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã, e a que eu fiz a minha semana toda, eu creio nisso? Eu creio que diz lá em Romanos 12:2, não precisa abrir, que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita? Eu acredito no que Deus pensa a meu respeito. Eu acredito que Ele tem um plano e um propósito específico para a minha vida. Eu creio nisso. E ouvindo o Gustavo na semana passada, a ministração já estava pronta e eu louvei a Deus porque muitas coisas que ele falou confirmaram ao meu coração. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos obedecer às ordens de Deus para a nossa vida? Porque nós não cremos que a vontade dEle é a melhor. Eu tenho 2 filhos. Sabe por que eles me obedecem? Porque eles não acreditam que eu amo eles e que eu os conheço e que eu quero o melhor para eles. Mas eles obedecem. Né, filho? Porque lá em casa não tem essa outra opção. Brincadeira. Lá o bicho pega, né, filho? Sabe, queridos, esses são dias que o Senhor falou ao meu coração que Ele quer levantar pessoas dispostas a obedecer para viver tudo aquilo que Deus tem. Eu acabei de citar José, dizendo que José nasceu governador, ele não se tornou governador. Mas para chegar a governador, ele teve que obedecer. Ele teve que crer naquilo que Deus havia prometido a ele. E ele teve trevas, queridos? Ele teve dia mau? Até chegar no propósito que Deus tinha para ele? Mas sabe o que aconteceu? Ele foi governador lá no buraco. Lá com os ismaelitas, negociando com os ismaelitas. Ele era governador ali. José cria que ele era governador na casa de Potifar. O que diz a Bíblia? Que a casa de Potifar prosperou, e tudo que José fazia na casa de Potifar dava certo. Sabe por quê? Porque ele era governador na casa de Potifar. A gente acha que ele se tornou governador só quando ele entrou lá no Egito. Não, ele se tornou governador lá na prisão. Lá na cadeia. O que diz que aconteceu com a cadeia quando José estava lá? Que nunca se viu aquele lugar tão bem organizado, tão bem cuidado. José era governador na prisão. Aí sabe o que aconteceu? Quando o Espírito Santo revelou José como governador, todo mundo se espantou. Mas José não se espantou não, porque ele já era governador em todos esses lugares. Eu quero dizer para você que o que Deus tem para você já é para agora. Você precisa crer que Deus tem um propósito, um plano, uma ideia para você hoje. Sabe o que tira as nossas forças muitas vezes? É ficar esperando o grande dia. O grande dia vai chegar quando Deus vai fazer uma coisa incrível. E eu creio que Deus
pode fazer uma coisa incrível. E eu também estou esperando uma coisa incrível. E eu quero uma coisa incrível. E eu sei que vai acontecer uma coisa incrível. Mas até chegar esse dia, eu quero permanecer crendo. Eu quero permanecer sendo quem Deus quer que eu seja. E para isso nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo. Nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo. E aí eu quero perguntar para vocês, José tinha toda a clareza quando ele recebeu o sonho de como seria? Você imagina se Deus desse o sonho para José e mostrasse para ele como ele ia chegar até lá? Tenta imaginar José vendo a situação. Não, então, você vai ser governador do Egito, viu, José? Estou te mostrando aqui os feixes, o sol, a lua se prostrando. Mas eu quero dizer para você, você vai ser jogado no buraco. Depois você vai ser injustiçado na casa de Potifar. Depois você vai ser preso. Você imagina a cabecinha de José? Não. Ele foi sendo ministrado pelo Senhor em cada situação que ele foi enfrentando. Ele foi sendo ministrado. Ele foi obedecendo ao Senhor, mesmo quando ele não via o cumprimento do sonho que ele tinha recebido. Ele continuou firme nas suas convicções, naquilo que ele havia visto da parte de Deus. Sabe, nesses dias o Espírito Santo quer dar a mim e a você uma visão, um sonho, assim como ele deu a José. Ele quer dar a mim e a você. Mas ele está perguntando, você crê que eu tenho o melhor para você? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a ser quem eu quero que você seja todos os dias da sua vida? E não esperar que aquele grande dia incrível, que dê tudo certo e maravilhoso, então se cumpra a vontade de Deus? Eu falo, né, gente? Misericórdia. Sabe, Deus não nos abandona. Você deve estar aí pensando no seu lugar, mas se você soubesse, né, Jara, o que eu estou passando, Deus está dizendo, Ele não te abandona. Hoje de manhã, enquanto eu orava por esse culto, Deus mostrava para mim pessoas que iam dizer assim, mas o meu tempo já passou. Eu estou velho. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí, sabe o que o Senhor me mostrou? O grande dia de Abraão chegou quando ele tinha 100 anos. A promessa de Abraão se cumpriu quando ele tinha 100 anos. Não é tarde para você viver tudo o que Deus tem para você. Os sonhos e os planos de Deus não dependem da nossa idade, não dependem da nossa força física, não dependem da nossa inteligência. Depende de um firme fundamento, da nossa fé firmada no que Deus pensa a nosso respeito, do que Ele tem para mim e para você. O Senhor falava para mim que nós temos sofrido muito nesses dias, porque a igreja perdeu a sua identidade, o seu propósito. E sabe por que a gente perdeu? Porque nos falta relacionamento com o Espírito Santo. Porque, como nós lemos no texto, é Ele quem revela os pensamentos de Deus para nós. É Ele quem revela os pensamentos de Deus para nós. Olha o que diz o texto, né? Vou ler de novo o versículo 12, lá de 1 Coríntios 2. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito enviado por Deus, para que possamos entender os admiráveis dons de graça e bênçãos concedidos por Deus para nós. Eu e você precisamos do Espírito Santo para revelar o que Deus pensa sobre mim e sobre você. Mas o Senhor pergunta para mim e para você nessa manhã, você está disposto de abrir mão da sua vontade? Porque para experimentar o que eu penso, para experimentar o que eu tenho para você, você precisa abrir mão da sua vontade. Você precisa abrir mão da sua opinião, daquilo que você acha melhor. Eu estou falando dos filhos, né? Quando eles têm 14, 15 anos, que eles são adolescentes, é impressionante como eles sabem tudo.
É ou não é? Ou só os meus filhos sabem tudo? De vocês também sabem? Sabem tudo. Você vai perguntar, eles sabem tudo. E aí depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente descobre, sabe de nada, inocente. O texto lá de Jeremias 29:11 diz que quem sabe? Eu é quem sei os planos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês uma esperança e um futuro, para dar a vocês o que vocês desejam. É Deus quem sabe os planos que Ele tem sobre nós. E é o Espírito Santo quem revela esses planos ao nosso coração. Mas tem um versículo que eu quero encerrar. E aí sempre tem um versículo que, às vezes, o Espírito Santo fala com a gente, e aí você fala assim, mas com quem que o senhor quer falar esse versículo? Mas ele falou para a gente, né? E aí você fica, nossa, eu vou passar esse versículo lá para a irmã, porque ela está precisando desse versículo. E o Senhor me trouxe esse versículo limpando a minha casa. Então, eu quero dizer para você, não fica pensando que lá na sua casa você não pode ser tudo o que Deus tem para você, né? Dentro da sua casa você pode ser tudo o que Deus tem para você. Amém? E foi lá, limpando a minha casa, que Deus me deu este texto aqui. E é com esse texto que eu quero encerrar. Eu queria que você abrisse junto comigo Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Vocês não vão ficar bravos comigo com o versículo? Deus falou isso comigo. E depois Ele disse, é para você compartilhar no domingo. Mas Ele falou comigo primeiro. E eu queria compartilhar com vocês. Pois o meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva. E cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. O Senhor falou comigo. Najara, você quer viver tudo que eu tenho para você? Você quer que eu revele para você os sonhos e os planos que eu tenho para você? Você quer viver a plenitude do que eu tenho para você? Você quer viver uma vida plena e satisfeita? Você quer isso? E eu disse, eu quero, Senhor. E aí o Senhor disse para mim, pare de cavar cisternas. Pare de buscar respostas. Pare de buscar direções que só eu tenho para você. Sabe, o que o Senhor trazia ao meu coração é que são dias que nós procuramos direção em muitos lugares. Nós temos um problema, mas nós corremos lá para o Google. Google. Não, o Google vai me responder essa. Não, eu vou lá no Instagram, porque aquela blogueira sensacional sobre esse assunto vai me mostrar o que eu devo fazer. E eu não sou contra, tá, gente? Eu entro no Instagram, no Google. Mas sabe qual é o problema? Quando essas coisas são a nossa primeira opção. Quando nós buscamos direção para a nossa vida, quando nós buscamos direção para as nossas decisões, para as nossas escolhas, em primeiro lugar, essas coisas. Essas coisas são cisternas rachadas, que nós cavamos, e aí a gente chega com o baldinho de água, com a informação e a resposta que nós pesquisamos, e jogamos na cisterna, só que ela está rachada. E aí amanhã, quando você olha, ela está vazia. E nós nos sentimos perdidos de novo. E nós nos sentimos desamparados de novo. Mas o Senhor diz, voltem para mim, que sou a fonte de águas vivas. Eu sou a fonte, eu tenho todas as respostas que você precisa. Pergunta para mim em primeiro lugar. Pergunta para mim o que eu penso, o que eu acho. Lembra do manual do fabricante? Ele nos fez, ele nos conhece, ele nos planejou,
Ele escreveu os nossos dias. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. A banda pode subir, por favor. A pergunta que o Senhor fez para mim, enquanto eu me preparava isso. Você quer? Você quer viver tudo? Você quer experimentar tudo? Você quer descobrir todas as funções para as quais você foi criado? Você quer descobrir a plenitude pela qual eu te criei? Você quer viver uma vida plena, satisfeita, feliz? Venha a mim, a fonte de águas vivas. Pare de cavar cisternas. Cavar cisternas cansa. Deixa a gente frustrado, desanimado. Quando Deus não é a primeira opção, na hora do desespero, na hora da dúvida, quando Ele não é a primeira opção, nós cansamos e ficamos frustrados. Sabe, o Senhor está dizendo para mim e para você, eu tenho algo para você nesta manhã. Eu só estou perguntando, você quer? Você está disposto a obedecer? Você está disposto a parar de cavar cisternas? Você está disposto a voltar à fonte de águas vivas? Eu sou a resposta que você precisa. Eu sou a direção que você precisa. Eu queria convidar você a ficar de pé comigo nessa manhã. Sabe, durante muitos anos da minha vida, eu lutei com quem eu era, com quem eu não era, com quem eu não queria ser, com as coisas em mim que eu não gostava. E sabe, nesses dias o Senhor tem me mostrado coisas lindas a meu respeito. Coisas que Ele planejou para mim. E sabe qual é mais interessante? É que aquelas coisas que eu lutava em mim, que eu não gostava, o meu jeito espalhafatoso, o meu falar alto, o meu ser indiscreta muitas vezes, Deus falou, eu criei você assim. E coisas que eu dizia assim, Deus me criou assim. Eu nasci assim, Deus me fez assim, essa aqui sou eu. E o Espírito Santo falou, não criei não, amigona. Isso aí foram coisas moldadas. Coisas que você foi recebendo durante a sua vida. E eu fui tão surpreendida. E eu tenho sido surpreendida nesses dias. De coisas que o Senhor tem revelado a mim e a minha família. Você quer? Você quer todos os botões que Deus colocou em você? Todas as funções que Ele colocou em você, todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades. Você quer? E enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me mostrava pessoas que já receberam revelações da sua identidade, do seu propósito. Mas por causa das trevas, por causa do dia mau, foram se desanimando. Foram olhando as circunstâncias, foram se esquecendo do que Deus havia revelado. E eu estou aqui para dizer para você nesta manhã, que esses sonhos, esses propósitos que Deus colocou no seu coração, que talvez você tenha desistido, Ele está aqui para dizer, eu não desisti. Eu não desisti. Se você desistiu, Deus está dizendo, não desista, venha a mim, eu sou a fonte de águas vivas, eu tenho resposta para você, eu tenho ânimo, eu tenho coragem, eu tenho força. Mas nós precisamos abrir mão das nossas cisternas. Parar de cavar cisternas, de buscar em outras vozes, em outras fontes, a direção que só Deus tem para nós. Eu quero isso. Obrigado. Quem falou aí, que eu escutei? Arnaldo. Deus tem para você, amado. Você quer? Você pode estender as suas mãos? Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele está dizendo, eu já
te dei tudo o que você precisa. Está aí em você, está dentro de você. Eu criei você perfeito, maravilhoso. Eu criei você. Eu é quem sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Se você desistiu, eu estou dizendo, eu não desisti. E eu nesta manhã, diz o Senhor, quero levantar aqui reis, rainhas, governadores. Eu quero dar criatividade, eu quero dar visões, eu quero dar sonhos, eu quero dar revelações. O Senhor me mostrava pessoas que vão inventar coisas. O Senhor me mostrava pessoas que vão inventar coisas. Deus vai dar você revelação para inventar. Você vai começar um negócio que ninguém fez ainda. Porque os pensamentos que Ele tem sobre você são mais elevados. O Espírito Santo vai revelar isso a você. O Espírito Santo trazia ao meu coração um espírito poderoso de governo, de autoridade. No seu trabalho, Deus vai dar isso a você. Você pode estar dizendo, eu não estou sendo reconhecido, mas eu quero dizer para você, é Deus quem levanta você. Você só precisa buscar a fonte. Ele é a fonte. Oh Espírito Santo, nós cremos na tua obra. Nós cremos na tua obra de revelação dos planos de Deus a nosso respeito. Ele tem isso para mim e para você nessa manhã. O chão que eu piso és mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos, suas mãos e declare isso. Levante as suas mãos. Me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Oh, levante as suas mãos e declare, eu creio nisso, eu creio. És a minha eu creio. Vamos cantar mais uma vez, teus pensamentos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. Só o Senhor sabe tudo sobre nós. És a minha realidade. Teus pensamentos, cante isso mais se você puder. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade.